Grão-Pará era esse negócio aqui todo. Não tem o Acre não era ainda Brasil, depois que o Brasil vai comprar o Acre no comecinho do século XX, eu acho, se eu não me engano, não lembro a data direito, ou finalzinho do século XIX, já na República, se eu não me engano. Aqui, o Uruguai era Brasil, tá vendo aqui? Que era a província da Cisplatina, era Brasil. A gente tem essa é um pouco a configuração. Havia também, por que está aqui é Grão-Pará? Na verdade, o Grão-Pará, só a partir de 1823, né, que vai ser, isso aqui é uma perspectiva assim, a gente quer isso, né, mas isso só vai ficar consolidado mesmo a partir de 1823, depois em 1824 com a Constituição. Porque isso aqui, gente, durante muito tempo, o Brasil não era só... O Brasil não era Brasil, eram dois Brasis, vamos dizer assim. Eram duas colônias. A colônia Brasil, que era isso aqui tudo, tá? Esse pedaço aqui todo. E a colônia Grão-Pará. A relação dessa região toda aqui era direto com Portugal. Eles não tinham que vir aqui para o Rio de Janeiro, que era a capital dessa parte aqui, para negociar as coisas com Portugal. Os navios não saíam daqui para vir até aqui no Porto do Rio ou de São Paulo para depois ir para Portugal. Não. As relações eram por aqui direto, tá bom? Saía daqui, e ia para Portugal, tá? Por quê? Porque era muito mais próximo, né, gente? Sair dessa região aqui ou daqui do Porto do Maranhão, então o Maranhão também tinha muito essa relação direto com Portugal, e essa região daqui da Bahia, daqui para baixo, Piauí também era muito próximo do Maranhão, era, né? Então, então a relação era aqui, Daqui para cá era muito mais por cima, direto, do que vir para cá para depois subir. Isso marca o país até hoje, né? A gente conhece muito pouco dessa região aqui, né? Por que a gente, por exemplo, uma coisa que é bem interessante, o sotaque, tanto do Maranhão quanto o sotaque aqui dessa região, é muito próximo do sotaque do Rio de Janeiro. Que a presença portuguesa aqui e a presença portuguesa aqui é muito forte. Esse chiado que a gente tem é muito dos portugueses, né? Essa maneira de falar é muito dos portugueses. Aqui você tem outras presenças mais fortes, né? Que não só do português. Então, isso é interessante também. E outras coisas, tá? A própria... Claro, as capitais têm uma característica muito forte da presença portuguesa, né? Os azulejos, as construções, as cidades coloniais, né? São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, né? Belém, são cidades coloniais, tem muitas características da presença portuguesa, tá bom? Então, eu só queria mostrar esse mapinha para vocês, vamos passar, senão não dá tempo. Essa aqui é a bandeira do Império, tá? Do Brasil Império. Essa bandeira, ela, inclusive, ano passado ficou meio na moda, estava todo mundo mostrando ela por aí, e muitas dúvidas, né? Porque as pessoas acham que esse amarelo aí é o ouro, o verde são as florestas. Vocês já ouviram falar isso? Que o amarelo é o ouro e o verde são as florestas? Até nas escolas a gente já ouviu falar isso. Né? Pelo menos eu já ouvi. Mas está tudo torto. Por isso que é bom a gente estudar a fonte. A bandeira do Império é uma fonte histórica. Ela é uma imagem que representa o Estado Nacional Português. E claro que a gente pode dar novos significados, ressignificar, mas quando essas cores são levadas para a bandeira nacional na República, é sinal de uma continuidade, né? O Império acaba, a República começa, mas há uma continuidade desses poderes. A gente não quer romper com tudo. Essas elites continuam no poder, elas continuam com esses vínculos culturais, com os vínculos afetivos com o Império. Porque são as mesmas elites, gente. São as mesmas elites. Pouca gente muda, primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai criando novas representações, né? No decorrer do tempo. Estudar como esses símbolos vão ganhando novas representações é bem interessante. Isso tem caído também nos vestibulares, para a gente poder não ficar no senso comum, né? Então, aqui, o verde representava a Casa dos Bragança, né?
O amarelo, a Casa dos Habsburgos. Então, Bragança e Habsburgos são os dois grupos que compõem a dinastia, né, da família real portuguesa e que vem para o Brasil e continua a dinastia da família imperial brasileira. Né? Então, são dois grupos que estão no poder na Europa há muito tempo. Vem lá da Áustria, são dois grupos muito fortes, vem lá da Idade Média. Então, isso é uma coisa que é bem interessante a gente estudar, né? Aí aqui, o ramo de café e o ramo de tabaco, dois grupos fortes, né, na política nacional. Então, são grupos que estão nessa... Né? Aí aqui, a esfera armilar está sobreposta pela Cruz da Ordem de Cristo, circulada por 19 estrelas de prata em um círculo azul, representando as províncias do Brasil Imperial. Então, são as 19 províncias. A gente vai levar isso para a bandeira da República, né? Aquelas estrelinhas. Né? A coroa, né? Então, a coroa do Império, né? A coroa do rei. Então, esse é o símbolo a bandeira do Império Brasileiro, tá bom? Então, o distintivo consistia em um escudo verde, tendo ao centro a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo em vermelho. Já falei isso para vocês, sobre o escudo. Tá, vamos embora. Para frente. Tem um texto, esse texto está na BBC, né? Eu trouxe dessa coisa. E aí, vamos lá. Poder executivo e poder moderador era do imperador, era inviolável e sagrado. O chefe maior era o imperador, ele era chefe do Brasil e da igreja. Ele que escolhia os bispos, a igreja de Roma não podia se meter nas decisões do imperador, ele que era o chefe da igreja. Isso depois vai ter uma reforma no finalzinho, já tem uma questão lá dos padres, eles vão se revoltar. No finalzinho do Império tem uma crise, e na República há uma separação entre Estado e religião, ainda que os órgãos públicos continuem com uma cruz, né, nos seus espaços, mas há uma separação técnica. O Conselho de Estado, já falei para vocês, que eram 10 membros indicados pelo imperador, também estava no Poder Executivo, estava sob a tutela do imperador. O Senado só podia participar cidadãos ativos, aqueles caras que ganhavam mais de 200 mil réis, tinha que ter mais de 40 anos, brasileiros ou naturalizados, como eu disse para vocês, estrangeiros de Portugal, nascidos aqui, de Portugal ou de outras colônias, né, que tivessem ficado aqui em 1822. A Câmara dos Deputados, né, que fazia parte da Assembleia Geral também, junto com o Senado, também só podia ser cidadãos ativos. Eles votavam, eram votados. Judiciário. Tinham 2 tipos de judiciário. Primeira instância e segunda instância. Primeira instância, gente, como vocês já devem saber, tem falado direto sobre isso, juiz de primeira instância. Agora, com a confusão do Sérgio Moro, por exemplo, foi muito isso. Como assim um juiz de primeira instância está querendo condenar o Lula? Por quê? Porque ele era um juiz lá no Paraná. Juiz de primeira instância é isso, é o juiz da província ou do estado. Ele julga as coisas locais. Juiz de segunda instância é o juiz federal, que julga. Se o cara da primeira instância não resolve, vai para a segunda instância. Quando o negócio é muito cabeludo, ele vai para a segunda instância. Se decide na segunda instância, aí ninguém mais pode se meter. Tá? Por isso que o julgamento de algumas pessoas vai para a segunda instância. Aí vai para o STF. Então, o STF ou o Supremo Tribunal de Justiça, né? Porque agora, naquela época, não tinha o Supremo Tribunal Federal, só tinha Supremo Tribunal de Justiça. Hoje nós temos o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Eleitoral também. Tem tribunal eleitoral também em cada estado, tá bom? Então, percebam, a segunda instância é quando o negócio é muito cabeludo. Aí ele vai para a segunda instância, decidindo lá, em tese, ninguém pode vir a que a gente chama de jurisprudência, que é o quê? Decidiu lá, serve para o país todo. Por quê? Porque mesmo a gente sendo uma federação, tem coisas que são decididas nacionalmente, serve para o país todo, tá bom? E tinha as províncias, que são os nossos atuais estados, que era governada por um presidente, também indicado pelo imperador. Esse quadro aqui já mostra como o imperador tinha tanta força, gente.
O poder dele era inviolável e sagrado, então ninguém podia tirar ele. Ele era chefe do país e da igreja. Ele tinha um conselho de Estado que era eleito por ele, indicado por ele. Ele indicava o Senado, todos os senadores. Ele que indicava. Ele tinha... indicava todos os presidentes de província. E ainda tinha o poder moderador, além do poder executivo. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Vamos passar, senão não dá tempo. Já são 11h40. Constituição de 1824. Então, a gente tem 2 tipos de eleitores, tá? Eleitores de paróquia, eleitores de província, tá? Aí, isso que eu estava falando para vocês. Eleitores de paróquia é o pessoal do bairro, das cidades, tá bom? Mesmo assim, tinha que ter renda, tá bom? Tinha que ter renda. Eleitor de província votava nos deputados das províncias e nos deputados da Assembleia Geral, tá bom? Esses deputados da Assembleia Geral que saíam das províncias iam para o Rio de Janeiro para virar os deputados federais, que a gente chama hoje de deputados federais. A sede não era em Brasília, era no Rio de Janeiro. Então, os ativos, quem eram os ativos? Eles eram só eleitores de província, só votavam na província, né? Mas eles eram o quê? Homens maiores de 25 anos, com renda líquida acima de 200 mil réis. Eles votavam nesses caras que iam para a Assembleia Geral, tá bom? Só nos deputados federais, que a gente chama hoje. Porque os senadores não eram votados por eles, era o imperador que indicava. E os passivos? Eles só votavam na paróquia. Eles votavam em quem? Nos caras que ficavam como que faz? Como que diz? Nos estados. Fala. Só os homens podiam votar, né, professora? As mulheres também. Podiam votar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, homens, em forma bem grande. Tá bom? Eles eram, os de paróquia, eram homens maiores de 25 anos, com renda líquida anual de 100 mil réis. Eles podiam votar na Câmara dos Vereadores, né, que tinham nas cidades, eles podiam votar. Eles podiam votar nos representantes das províncias locais, tá? Agora, na Assembleia Geral, eles não podiam votar, entendeu? Eles votavam nesses representantes gerais daqui. E esses representantes gerais de cada província que então, viravam os ativos que podiam votar na Assembleia Geral. Eles tinham que ser casados, né? Desculpa. Já aí tem uma questão que é importante. Caso você fosse casado, né, com renda acima de 100 mil reais, fossem militares ou fossem bacharéis, já fossem formados, né, a partir de 21 anos de idade, você também podia votar, tá bom? Podiam ser eleitores aqui, ó, de paróquia. Agora, aonde tinha mais pessoas, gente? Nos cidadãos passivos ou nos ativos? Você tinha que ter... Em qual? Passivo. Nos passivos, olha só. Nos passivos, você só votava onde você morava, né? Seja na sua cidade ou na sua província. Só naquela... E mesmo assim, na sua província, você só votava em quem era político que ia atuar na própria província, não para ir para o Rio de Janeiro. Quem votava em quem ia para o Rio de Janeiro, legislar para o país todo, quem era? Os ativos. Aí, olha só, você tinha que ter, você só podia ser homem, mas a sua renda era de 100 mil réis. A gente pensa que porque eu queria pegar o valor, mas eu não consegui fazer isso. A renda de 100 mil réis não era tão alta assim. E não tinha critério de escolarização aqui, gente. Aqui, de algum modo, tinha... outra coisa que é importante. Você só votava, você não era candidato. Entendeu? O ativo, ele votava e podia ser votado. Aqui eu esqueci de botar isso. Isso é muito importante. Então, aqui você só votava. Então, como você só votava, tu não precisava de fazer lei, tu não precisava de ler documento nenhum. Tu só votava.
Então, isso aqui ampliava muito a participação política. Aqui não. Aqui você votava e, caso você quisesse se candidatar, você podia se candidatar. Então, desse ponto de vista, você, inclusive, podia virar um senador, se o imperador te indicasse. Você poderia virar alguém do Conselho de Estado, se o imperador te indicasse. Então, desse ponto de vista, tu tinha que ter o quê? Tinha que ter leitura, tinha que ter estudado, entendeu? Então, desse aqui, ó, aqui era um balaio de gato, tinha gente de tudo quanto é origem, inclusive muitas pessoas negras. Africanos podiam? Não, estrangeiro não podia. Estrangeiro africanos, mas podia estrangeiro europeu, como que fala? De origem portuguesa, mesmo que tivesse nascido em qualquer país da África, que fosse possessão portuguesa. Se tivesse origem portuguesa, podia. Então, muitas pessoas, tinha muitas pessoas que vieram dessas regiões que estavam aqui na condição de cidadãos passivos. Essa ideia de um império com pouca participação negra é uma construção da República, da Primeira República, porque queria apagar os negros da história do país. Há uma participação de população negra bem significativa. Se a gente for estudar, por exemplo, as câmaras dos vereadores, se a gente conseguisse ter imagem dessas pessoas, né, fosse uma época com bastante imagens, a gente ia ver muitas pessoas mestiças, né, que é o termo da época mesmo, filhos de mães de origem africana e pais, né, portugueses ou de origem portuguesa, né, nascidos aqui no Brasil, com esses filhos, muitos, né, ou eram militares, ou tinham alguma formação, já eram bacharéis, ou tinham renda, gente, né? Eles não eram bacharéis, mas eles tinham renda de mais de 100 mil reais, 100 mil réis por ano. E aí eles participavam da política, né? Agora, eles não podiam concorrer. E quem era, né? Quem tinha renda acima de 200 mil reais, inclusive concorria. Tranquilo para isso? Muitas Alguma perguntas, dúvida? muitas, Maria. Muitas, fala. Lucas fala assim, então ainda era um período patriarcal? E depois ele pergunta, o voto era por cabresto? Então, era um período patriarcal, com certeza, né? E a ideia do voto de cabresto, a gente pode... É um conceito que a gente vai usar muito para o final do Império e mais para a República, início da República. Mas, sim, a gente tem um controle do voto, especialmente a partir do momento que, na regência, vai surgir a Guarda Nacional. Né? A Guarda Nacional, por conta das várias lutas, guerras, as confusões todas que vão acontecer nesse período de instabilidade política, a regência cria um corpo, né, de pessoas que vão se mobilizar, voluntários, mas que depois vão receber soldo por isso, para organizar, ajudar na pacificação. Né? E aí, então, a gente vai ter, sim, o proto-voto de cabresto. A gente não pode esquecer que é a primeira vez que a gente vai ter esse tipo de exercício no país, né, gente, do voto. Porque até então, a gente era uma colônia, tinha representantes da colônia lá na Europa, lá em Portugal, mas era eles que iam lá votar, entendeu? E a Câmara, tinha até as câmaras municipais, né? Isso vai acontecer desde o período colonial, várias câmaras municipais nas vilas, né? Que tinha do período colonial, mas era também muito restrito a uma elite, né? Então, sim, a gente tem o começo desse controle do voto, sim, Lucas. Mas o termo voto de cabresto é muito próprio do período da República. Isso vai ficar mais forte nesse período, tá? O conceito é do período da República, da Primeira República. Assim, professora. Então, se tinham tantas pessoas negras que não eram escravos no Brasil, por que nas escolas até hoje ainda ensinam que a maior população de quem mandava era só dos brancos? Então, a maior população de quem mandava era dos brancos. Porque, como você está vendo aqui, havia um voto censitário. E havia duas categorias de cidadão ativo e cidadão passivo. Essas pessoas, muitas pessoas negras, né, que têm origem no passado escravista, a gente não pode esquecer isso, essas pessoas, elas só podiam participar da política como votantes, a maioria, não como votados.
Mas assim como é hoje em dia no Brasil, a gente tem um ou outro que consegue ascender. Por exemplo, Amanda, um conselheiro importante do Império, né, desses 10 que eram escolhidos pelo imperador, foi o senhor Antônio Rebouças, que foi pai do André Rebouças e do Antônio Rebouças, que são dois engenheiros, né, da região de Cachoeira. O senhor Antônio Rebouças, ele era um político, né? Ele foi político não, ele foi um funcionário público, né? Do governo, ele foi eleito, escolhido conselheiro do Império pelo imperador, e ele ajudou a organizar a política nacional, organizar a estrutura política. Era um liberal, era um homem negro, tá? Era um homem negro, e é interessante que ele foi para o alto escalão. Ele ajudou na Guerra de Independência, a família dele foi muito importante para expulsar os portugueses, né? Eles são da região de Cachoeira, ajudaram na luta por independência. Nisso, quando eles ascendem, ele é um cara que estuda por conta própria, né? Direito. E depois ele é reconhecido como advogado, né? Então, ele passa, então, vai para o Rio de Janeiro, ele consegue um cargo, né, a partir dessa luta por defender a perspectiva dos brasileiros, apoiar o rei, o imperador Pedro I. Aí a família vai para o Rio de Janeiro, ele tem vários filhos, ele bota os meninos para estudar, todos os meninos estudam. Tem um que é músico, um músico importante do Império. As filhas estudaram, os filhos, o André e o Antônio, são engenheiros, são importantes por várias obras do período do Império, né? Tem avenidas com o nome deles até hoje no Brasil, tem túnel no Rio de Janeiro, tem avenida em São Paulo, entendeu? Então, são homens negros do período imperial, e esse, no caso desse, com renda, ele era cidadão ativo, ele votava e era votado, porque ele, né, ele foi um conselheiro de Estado, entendeu? Então, isso eu entendo, mas o que eu não entendo é tipo assim, o que a senhora está falando. Muita gente não sabe, eu mesmo não sabia, porque não é citado nas escolas. Eles só citam a parte das pessoas brancas. Sim, então, por que, Amanda? Você falou uma palavra, racismo. O racismo é uma ideologia que provoca nas pessoas brancas um sentimento de superioridade e nas pessoas negras um sentimento de inferioridade. E faz com que essas pessoas negras que têm isso incutido nelas valorizem mais as pessoas brancas nos lugares de poder do que as pessoas negras. Se ela não tem identidade negra, se ela não consegue se ver no lugar de protagonismo, se vê não, vê os outros, e às vezes ela nem consegue se ver como negra, como ela vai ver isso na história, entendeu? Ela não vai buscar. Fora isso, os livros didáticos e os materiais didáticos no geral eram materiais muito feitos de uma perspectiva de apagamento das pessoas negras. Porque quando eu empodero essa população, eu estou dizendo para elas que essa população pode tudo, pode o que ela quiser. Parte do projeto de transformação de alguém é interior, né? Eu tenho que ter autoestima. Não é só autoestima, tá, gente? Não adianta eu só botar cabelo bafônico, sabe? Quebrar tudo no meu empoderamento se eu não tenho escolarização, se eu não tenho emprego bom, se eu não como bem, se eu não tenho saúde boa. Não adianta, tá? Mas o subjetivo conta muito. Então, a gente não pode esquecer, Amanda, uma coisa que é muito importante é que o projeto se a gente tem um país no século XIX que, por esses critérios aqui, por ser uma Constituição liberal, com todos os problemas, é uma Constituição considerada liberal, ela não é uma Constituição absolutista, não é conservadora, ela é liberal, porque ela valoriza a ideia da propriedade, a ideia da renda, né? E a construção da ideia de cidadania. Ela também paradoxalmente, o país continua mantendo a escravidão e o latifúndio. Então, continua um país desigual, que tinha que manter um grupo sob a sua tutela, sendo explorado, que eram as pessoas escravizadas. Outra coisa que a gente não pode esquecer, pouca gente esquece disso, a gente não tem muitos estudos sobre isso, na verdade. A população de escravizados, ela vai se renovando a cada ano. Por quê? Porque se você renova essa população, é interessante. Por quê? Porque quanto mais escravizado entra, tem um grupo, gente, que ganha muito dinheiro com a escravidão, que são os traficantes.
eles eram os comerciantes de pessoas, não só de pessoas, tá, gente? Eles comerciavam fumo, eles comerciavam produtos estrangeiros, eles comerciavam bibelôs, comerciavam um monte de açúcar, um monte de coisa, tá? Então, essas pessoas também comerciavam pessoas, são os grandes traficantes. São companhias internacionais, tipo assim, a Shein, sabe? Ou vamos falar, a Amazon, sabe? Um negócio desse? Era um negócio assim, poderoso. Gente com negócio no mundo todo. Ele não tinha negócio só no Brasil. Algumas companhias de comércio de escravizados tinham comércios internacionais. Ele vendia o marfim, o escravizado, o tecido da Índia e o fumo do Recôncavo, tá? Lá de Cachoeira e de São Félix. Então, essas pessoas, elas tinham esses envolvimentos todos. Quanto mais gente eu boto entrando no país como escravizado, mais dinheiro eu ganho. Se eu ganho mais dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e fazer rodar a estrutura do capitalismo. O capitalismo tem que ter capital de giro, girando, girando, girando. Então, eu acumulo dinheiro para poder comprar o tecido ou, sei lá, a louça chinesa, entendeu? Essa lógica de comércio, ou as máquinas para poder fazer a produção aqui no Brasil, as máquinas inglesas. Essa lógica de comércio que existia fazia com que entrasse cada vez mais pessoas na condição de trabalhadores escravizados aqui no país. Essas pessoas são cidadãs? Não. Porque se você fosse estrangeiro que tivesse entrado no país depois de 1822, e nesse caso, estrangeiro que não fosse português, né, estrangeiro africano, na condição de escravizado, você não podia ser cidadão. Aí essa pessoa entrou, vamos dizer que ele entrou em 1824, como escravizado. Aí é uma mulher, ela não é cidadã. Aí ela, por algum motivo, por questões de violência, por ter caído nas graças do Senhor, tem várias coisas, tá, gente? O negócio é complexo. Aí ela tem um filho, né, com esse senhor. Esse senhor, por algum motivo, né, por alguma negociação, alguma coisa, ele vai e dá a alforria para essa criança. Essa criança, ela é um ingênuo, ela é uma pessoa, ela nasceu na condição de escravizada, mas ela é o pai, né, esse suposto pai da alforria. Ele dá a liberdade, ela é uma pessoa liberta. A depender da província que ele nasceu, ela vai, então... O Teodoro Sampaio é um desses casos, gente. Teodoro Sampaio. Ele vai conseguir, né? Ele consegue, né? Ele é alforriado, ele estuda e depois, no decorrer da vida dele, ele consegue, inclusive, comprar a alforria da mãe, dos irmãos. É uma história bem interessante. E não é um cara que é ativo do abolicionismo, como o Luiz Gama. Ele tem uma outra maneira de agir dentro dessa estrutura. É um pouco disso que eu estou falando, entendeu? Entendeu, Amanda? Falei pra caramba. Eu entendi sim, professora. Então, o racismo está aí permeando isso tudo. E o racismo está, inclusive, permeando a produção de materiais didáticos no século XX, que é uma forma de controlar a população negra num determinado lugar social. Seja como uma pessoa passiva, aceitando a sua condição, seja como uma pessoa que parece que valoriza mais a trajetória do outro do que a sua própria trajetória. Tá bom? Então, aqui, ó, estavam excluídos do direito ao voto os criados, né, então, irreligiosos, as mulheres, os escravizados. Aí, criados aqui, gente, tem a ver com a questão da renda, tá? Os empregados na condição de subalternidade, né? Então, os criados religiosos, as mulheres, os escravizados, os povos indígenas, os filhos que viviam na companhia dos pais, isto é, dependentes economicamente. Então, essas pessoas todas, né, elas não podiam participar do voto. E as mulheres, já botei aqui, então a gente não pode... Isso aqui são os critérios de exclusão.